A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a todos nesse dia, dar um bom dia a você que nos recebe aí na sua casa. Para nós, mais uma aula da Escola Bíblica. E nós vamos hoje para a nossa última aula do livrinho 1, passo 1. Estamos completando, para a glória de Deus, terminando o livrinho passo 1. E já na próxima aula nós começaremos o livro passo 2. Já vencemos esse estágio para a glória do Senhor Jesus. Amém? Quero te convidar a orarmos para iniciarmos a nossa escola bíblica em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Ó Deus, por esta manhã, por este dia tão abençoado que o Senhor nos dá, de estarmos em Tua presença, Pai, mais uma vez para aprendermos mais da Tua palavra, para que nós possamos continuar, Senhor, ó Deus, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Teu Santo Espírito nos ensine, Senhor, a maravilhosa Escritura do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Na aula passada nós vimos a questão do batismo e a partir do dia de hoje, no final dos nossos cultos, você vai ter aí a oportunidade de pegar o questionário do batismo, que em nome do Senhor Jesus nós vamos estar divulgando aí quando vai ser o nosso batismo. Então a nossa lição passada foi o batismo cristão, e o nosso texto lá para decorar, lembra lá Mateus 28:19, intitulado A Grande Comissão, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias. Amém? Nós vamos ver hoje a ceia do Senhor. O nosso texto base está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 ao versículo 32. E nós temos aí o nosso versículo para decorar. Então vou ler primeiro o versículo que nós temos para decorar e depois nós vamos para o nosso texto básico. Amém? Então nosso versículo para decorar diz assim, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, diz assim: Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Amém? Então vamos lá, o nosso versículo para decorar é: Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Amém? Então nós vamos falar hoje sobre a ceia do Senhor. O nosso texto básico está lá em 1 Coríntios 11, do 23 ao 32. Vamos ler. E diz assim: Porque o que recebi do Senhor também vos ensinei. Então Paulo está falando que ele recebeu do Senhor, e da mesma maneira que ele recebeu, ele está o quê? Ensinando. Que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, entre vós há muitos fracos e doentes, e poucos que não dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com este mundo. Amém, amados? Então esse é um texto onde Paulo está nos ensinando acerca do Senhor, como nós devemos proceder, como nós devemos nos apresentar à ceia do Senhor.
E nós vamos estar vendo na lição de hoje o que é a ceia do Senhor, o significado da ceia do Senhor e como deve ser a celebração da ceia do Senhor, amém? Mas antes que nós possamos entrar propriamente na lição, algo que eu vejo assim, há uma falta de compreensão sobre a ceia do Senhor. Assim como nós falamos na aula passada acerca do batismo e da ceia do Senhor, que são duas ordenanças. E a gente vê muito assim que a igreja precisa ter um entendimento do que é a ceia do Senhor. Algo que eu quero desde já deixar claro, e a gente vê muitas pessoas que não tomam ceia, são crentes, são batizados, mas quando chega o dia da ceia, não toma ceia. Algo que você precisa entender, e aí a pessoa se prende aqui, essa questão quando diz assim: portanto, qualquer que comer este pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, muitos cristãos se apegam a esse texto para dizer assim: eu não posso participar da ceia do Senhor. Mas a ceia do Senhor, acima de tudo, é uma renovação da aliança. A ceia de tudo é a comunhão no corpo de Cristo. E se você se nega a participar da ceia do Senhor, por exemplo, quando eu examino, eu vejo que eu tenho falhas. E eu deixo de participar da ceia do Senhor, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu não quero me consertar com o meu erro. Aí, alguns vão falar assim: não, mas eu não posso comer a ceia do Senhor e beber a ceia do Senhor indignamente, porque vai me trazer condenação. Mas a ceia do Senhor é justamente para isso, é para trazer condenação ou não. Por quê? Porque o que vai te trazer condenação não é só se você participar da ceia do Senhor indignamente, mas é também não participar dela vai te trazer condenação. Por quê? Porque ao você dizer que você não quer participar da ceia, ou seja, o que você está dizendo? Eu não quero consertar com o meu erro. E o que vai te trazer condenação é o seu modo de vida. É porque você não está alinhado, não está em comunhão com o corpo de Cristo. Então, todas as vezes que você chegar na ceia do Senhor e você ver que você não tem condições, e você vai ver que nós não temos condições, mas eu vou estar renovando a minha aliança, meu pacto com o Senhor. E qual é o meu compromisso? De eu consertar as coisas que estão erradas na minha vida, e aí eu participo da ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor é justamente para isso. Amém? Então, a ceia do Senhor é uma das cerimônias mais queridas e mais importantes do crente. E precisa ser bem compreendida. Também é uma das ordenanças que Cristo deixou para a sua igreja. E através dos tempos, a igreja tem celebrado a ceia do Senhor. Então vamos lá. O que é a ceia do Senhor? A ceia designa uma refeição geralmente feita à noite. Então a questão da ceia é uma refeição que é feita normalmente à noite. Se nós lembrarmos lá na noite que Jesus foi traído, ele estava com seus discípulos ceando aonde? À noite. Em alguns lugares se usa essa prática em relação à ceia do Senhor, e ela recebe vários nomes. Então vamos ver aqui alguns nomes que são dados à ceia do Senhor. Primeiro ponto, a ceia do Senhor. Esta expressão é utilizada por Paulo em 1 Coríntios 11, 20. Então vamos lá, 1 Coríntios 11, 20. O que diz 1 Coríntios 11, 20? Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Então, quando nós nos reunimos no mesmo lugar, o que nós fazemos? Não nos reunimos para a ceia do Senhor? Por que do Senhor? Porque foi instituída e ordenada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela também é para comunhão, ou seja, no costume da igreja primitiva, havia uma festa precedida à ceia do Senhor, e essa festa era chamada festa do ágape, ou seja, uma palavra grega que significa amor,
que amor é esse? O amor que vem de Deus, o amor genuíno. Porque lá no grego, nós temos quatro formas de expressar o amor, né? Então nós temos o amor ágape, que é o amor que procede de Deus. Nós temos o amor eros, que é o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher pelo um homem, que é o amor eros, por isso que a palavra vem de erótico. Nós temos o amor, o amor adelphos, ou adelphos, que é amor de irmão. E nós temos o amor de filéu. O que é filéu? Filéu é o amor filantrópico, tá? Então, nós temos a festa aqui chamada festa ágape, que é a festa do amor que procede de Deus. Os coríntios levavam ao extremos esse costume. Isso está em 1 Coríntios, do versículo 17 ao versículo 22. Então, diz assim: Nisso, porém, vos escrevo, não com louvor, mas por quanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Em parte eu o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é para a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a própria ceia, e há quem tenha fome, ou ao passo que há também quem embriague. Não tendes porventura casa para comer e beber? Ou menosprezai a igreja de Cristo e envergonhais os que não têm? O que vos direi? Louvar-te-ei nisso? Certamente não vos louvo. Então a igreja de Coríntio, ela se reunia muito na questão para a ceia, mas ela não tinha essa concepção de unidade, de comunhão, ou seja, eles faziam isso individualmente. Quando eles se reuniam na casa do Senhor, eles faziam isso em grupo, em partidos, e faziam isso a revelia. Então cada um tomava a sua própria ceia. Então havia aqueles que comiam demais, haviam aqueles que bebiam demais. É interessante que tem o filho do Claudemir e da Osana, ele questionou: quando nós tomamos ceia, por que é só um pouquinho, né, do cálice e um pãozinho pequeno? Tinha que ser muito. Eu compartilho dessa ideia, mas é porque não dá para todo mundo. Então nós limitamos igual a todo mundo, né? Mas lá não, a igreja de Corinto, cada um tomava antecipadamente e não parava para refletir na questão do que a ceia está querendo nos dizer. A ceia, ela é a ceia do Senhor e ela é a ceia para comunhão. Então nós devemos fazer isso em unidade, juntamente com os nossos irmãos. Por isso que Paulo fala: esperais uns aos outros e participemos o quê? Juntos, não individualmente. Amém? Paulo diz que ao participarmos da ceia através dos elementos, estamos revelando a comunhão que temos com o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 16, que diz assim, da seguinte forma: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Amém? Ou seja, a ceia é o símbolo da nossa comunhão, não somente com os nossos irmãos, mas é o nosso símbolo com o corpo de Cristo. É o nosso símbolo da nossa união com Cristo. Então isso nos leva a refletir, principalmente para aqueles que servem na casa do Senhor, aqueles que trabalham na recepção, aqueles que trazem o copo com água, aqueles que tocam, aqueles que pregam, aqueles que lideram. É impossível você estar na igreja, servindo ao Senhor e não participar da ceia. Se você não participa da ceia, você não está em comunhão com Cristo. E ao você não estar em comunhão com Cristo, você não pode estar servindo na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E como é que você não está em comunhão com esse corpo e está trabalhando para esse corpo? Não tem lógica. Amém? Terceiro item:
Eucaristia é um termo usado pela Igreja Católica e por algumas denominações evangélicas. A palavra é a transliteração da que foi traduzida por deu graças, ou significa isso, dar graças. E isso está lá em Mateus 26, 27. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 27, que diz da seguinte forma, assim: enquanto comiam, tomou Jesus o pão, e abençoou, e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice, e tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Amém? Então, significa o quê? Dar graças ao Senhor. E nós temos então grupos em diferentes denominações que vão dizer assim, que há grupos que trazem a expressão Santa Ceia. Ela não consta na Bíblia, mas certamente esse grupo que diz que é a Santa Ceia, fazem porque querem expressar o seu caráter de santidade. E a Santa Ceia, a ceia, ela deve ser tomada com reverência. É um ato de santidade, é um ato de comunhão, é um ato do homem examinar-se a si mesmo e ver as suas falhas, e através das suas falhas, juntamente com o Espírito Santo, fazer o compromisso de acertar essas falhas, de renovar essa aliança. Então é um ato santo. Então muitas pessoas um grupo chama de Santa Ceia por conta do seu caráter. Mas isso tem a ver com o significado de sacramento, do qual falaremos adiante. Lembra na aula passada que eu falei que há um grupo de cristãos que entende que tanto o batismo como a ceia são chamados de sacramentos, mas nós entendemos que é o quê? Ordenança. E biblicamente nós vamos ver que a ceia, tanto o batismo como a ceia também, elas são ordenanças. Ela foi instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por essa razão, recomendamos o uso do nome usado por Paulo e de uso comum na Igreja Batista, que é a ceia do Senhor. Então, na Igreja Batista, tanto Paulo chama a ceia do Senhor, e como é de costume nosso batista, nós não chamamos de Santa Ceia, nós chamamos de a ceia do Senhor. Amém? O significado da ceia, vamos lá. A ceia do Senhor tem um significado importantíssimo para a igreja, e queremos destacar os sentidos da ceia em relação a dois aspectos: a igreja e a Cristo, ou Cristo e a igreja. A ceia em relação a Cristo, o que ela quer dizer no item 1? Jesus disse no seu discurso aos judeus estas palavras que o escandalizaram. Então os judeus ficaram escandalizados quando Jesus proferiu essas palavras: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Isso está lá em João, capítulo 6, versículo 53. Jesus falava de uma identificação total do homem crente com ele. Então, Jesus estava falando, e isso escandalizou os judeus que estavam ouvindo. O Senhor estava falando de uma identificação total. Olha, se não comerdes da minha carne, da carne do Filho do Homem, e não beberdes do meu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Então Jesus estava falando de uma identificação total com o homem crente com Jesus. A ceia, ela é constituída com dois elementos. E quais são esses dois elementos? São o pão e o vinho. Em relação a Cristo, o pão, o que? Simboliza o corpo de Cristo. Quando ele disse lá em Mateus 26, 26, ele diz assim: tomai e comei, porque isto é o meu corpo que é partido por vós. Então o pão, ele simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós, ali na cruz do Calvário. E aí ele continua no versículo 28 de Mateus 26, 28, e ele também diz isso: e este é o meu
sangue. Então o cálice simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz em favor nosso. Evidentemente, nós estamos falando de modo que figurado, porque ali estava ele, com o seu corpo e o pão, com o seu sangue e diante dele o vinho. Então, quando o Senhor, ele lá em Mateus 26, do capítulo 26, a partir do 26 ao 28, 29, Jesus, ele pega o pão e ele parte, ele fala: tomai, este é o meu corpo que é partido por vós. Claro que era uma simbologia, porque Jesus estava próprio encarnado, falando ali que o pão representava o corpo de Cristo que era partido, que iria ser partido em favor de nós e dos seus discípulos, claro. Ele também pega o cálice e fala: este é o cálice da nova aliança. E Jesus também estava ali, presente com o seu sangue. Então é o que? Uma simbologia daquilo que haveria de ser, daquilo que haveria de acontecer. Então o pão é, pois, o símbolo do corpo de Cristo, e o vinho é símbolo do sangue de Cristo. Então há 3 tipos de ensinos a respeito da ceia do Senhor. Há 3 ensinos, mas só um deles é bíblico. Então nós vamos ter aí aqueles que entendem a ceia como transubstanciação. O que é transubstanciação? É uma ideia prevalente na Igreja Católica de que, ao serem abençoados os elementos, o pão e o vinho, os elementos se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Basta observar os elementos após a oração para ver que não é a verdade esta posição. Então, o que eles acreditam? Não é só a Igreja Católica, tem algumas igrejas evangélicas que acreditam que quando é apresentado o pão e é apresentado o vinho, automaticamente aquilo se torna literalmente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Mas se você observar pós as ceias, você vai ver que o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Eu cresci numa igreja evangélica que eles acreditavam na transubstanciação, a ponto que quando a ceia era terminada, eles recolhiam e enterravam tanto o pão como jogava o vinho na terra e tampavam, porque eles acreditam literalmente que aquilo se tornou o corpo de Cristo, tá? Mas não vemos isso na Bíblia. Tem também a consubstanciação. O que é a consubstanciação? Os adeptos da Nossa, vamos lá. Novamente. A língua agora deu um nó. Os adeptos da consubstanciação ensinam que o corpo de Cristo na ceia está com o pão e com o sangue de Jesus está com o vinho. Ou seja, que o pão, ao apresentar o pão e ao apresentar o vinho, corporalmente Jesus está ali presente no pão e no vinho. Martim Lutero, ele acreditava muito nesse ensino, mas nós vamos ver que na verdade também não é isso, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse tempo de frio é assim, né? É só mudar o tempo. Quem sofre com rinite aí, igual eu, mas em nome de Jesus, né? Está repreendendo toda a rinite. Amém? Então, Martim Lutero, ele acreditava aqui na consubstanciação. Ou seja, que no momento da ceia, tanto o pão como o vinho, o corpo de Cristo estava ali presente. Não que se torna, mas que está ali presente, tá? Então, Martim Lutero, ele acreditava muito e ensinava dessa forma. Então, os adeptos dessas 2 teorias acima, eles acreditam na ceia como um sacramento e não como uma ordenança. E nesse caso, ela traria o quê? Uma graça especial para quem participa. A ceia não é um meio da graça, apesar do seu alto significado,
Tá bom, amados? E tem aí a terceira, o terceiro entendimento, o terceiro ensino, que é o memorial. A ceia do Senhor, ela é um memorial. Entendemos pela palavra de Deus que a ceia é o quê? Um memorial. Ao instituir a ceia, Jesus disse: fazei isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes e beberdes deste cálice. A ceia é em memória do Senhor, é uma celebração da sua morte. E isso está lá em 1 Coríntios 11, versículos 24, versículos 25 e versículos 26. Vamos lá dar uma olhada. Olha lá. Porque semelhantemente modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, e fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte de Jesus até que ele venha. Então, ou seja, a ceia, ela é um memorial acerca de Jesus Cristo. Então, todas as vezes que nós tomarmos a ceia, nós temos que nos remeter ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E devemos anunciar a sua morte, a sua ressurreição, até que este venha. Então, nós cremos na volta do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é um duplo anúncio. A ceia não é somente um memorial. E só para os irmãos terem uma ideia, quem defende a ideia da ceia como memorial é John Calvino, e os reformadores entendem que a ceia, ela é um memorial. Igualmente, nós batistas entendemos que a ceia, ela não é um sacramento, ela é uma ordenança, mas em forma de memorial a Cristo Jesus, tá bom? Então a ceia não é somente um memorial, mas também é um anúncio duplo. Que anúncio duplo é esse? Quando participamos da ceia, estamos anunciando o quê? A morte do Senhor Jesus. Que morte é essa? A morte pelos nossos pecados, a morte pelos pecados da humanidade. E lembramos também que ele morreu para nos salvar. E ao celebrar até que ele volte, ou seja, até que ele venha, anunciamos também a sua volta. A ceia quer dizer, então, Jesus morreu e ressuscitou e voltará. Isso está lá em 1 Coríntios 11, 26. Vamos lá? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver também a ceia em relação à igreja, o que isso tem a ver com a relação à igreja. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e o partir do pão é a comunhão do corpo de Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. A partir daí, ele passa a colocar a ceia no contexto de comunhão da igreja. Nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Então a ceia em referente à igreja mostra o que? Unidade. Assim como somos um só pão, somos também um só corpo. Essa é a mentalidade que nós temos que ter como igreja, que todos nós somos o quê? Parte de um corpo. E eu não posso tomar ceia do Senhor se eu estou brigado com alguém, se eu estou bicudo com alguém, se eu estou chateado com alguém. Lembra que o Senhor fala que se você for trazer a sua oferta e você lembrar que você está devendo alguém, é para você primeiro ir lá se consertar com seu irmão para depois trazer a sua oferta. Olha como é que Deus trabalha essa questão de unidade na igreja. Então a ceia do Senhor, amados, é para conserto.
Se você não quer se consertar com o seu irmão, aí você fala, mas eu não vou participar da ceia para não participar indignamente. Mas aí você continua sendo o quê? Você continua debaixo do quê? De maldição. Você continua debaixo do quê? De rebeldia, porque você não quer se consertar com seu irmão. E se você tomar a ceia ou não tomar a ceia nessa condição, você está condenado. É isso. Não pense você que você, ao não participar da ceia, você está aliviado de se tornar réu do próprio corpo do Senhor. Porque é pior ainda, porque você sabe que está em falha com o seu irmão e você não quer se consertar com o teu irmão. Ou não só isso, né? Ou se você está com outro pecado. A ceia, amados, é para ser tomada. É para ser o homem examinar-se a si mesmo e refletir o caráter de Deus e participar da ceia. Amém? Em relação ao pão, a igreja é o quê? Uma unidade, sem distinção de raça, de cor, de denominação, cultura e etc. O corpo de Cristo na terra, sim, é um. Nós temos várias denominações, mas a igreja do Senhor é uma só na face da terra. E discernir o corpo é viver essa comunhão em espírito de amor, de perdão e de santidade. 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si mesmo. Amém? Então você discerniu o corpo, viu que você precisa fazer o conserto. É para você tomar a ceia e se consertar, sim. Porque se não tomar a ceia, não se consertar, você continua sendo indigno no corpo de Cristo. Amém? Em relação ao sangue de Jesus, nós participamos do mesmo sacrifício, do mesmo sangue derramado na cruz do Calvário. A igreja é um corpo vivo que tem o sangue de Jesus e o Espírito Santo que o vivifica. Amém, amados? Então, o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário por toda a vida, por todo ser humano. E assim, toda a vida importa, amados. Jesus morreu para o pior pecador, para o pior assassino, para o pior bandido. Foi a mesma gota de sangue que Jesus derramou para salvá-lo, também derramou para nos salvar. Sei que não tem muito a ver com a nossa lição, mas igual a vida do Lázaro, que morreu, Jesus morreu por ele? Morreu por ele, sim. Jesus morreu e a vontade é que ele chegasse ao arrependimento? Sim. Mas é incoerente você dizer que a vida do Lázaro importa quando tem crente na igreja defendendo o aborto. Se a vida de um assassino importa para Deus, imagina a vida de um inocente na barriga de sua mãe. Então você não pode defender vida para um e defender aborto para outro. Tá, irmãos? Isso aí contradiz a nossa crença, a nossa fé naquilo que diz a palavra do Senhor. Amém? Então, amados, a ceia do Senhor, nós vamos entender, e isso, ela tem um significado que é complexa, que ela é rica. Na ceia do Senhor há vários símbolos e nós precisamos entender como elas são declaradas. Então, um dos símbolos da ceia do Senhor é a morte de Cristo. Quando participamos da ceia, simboliza a morte de Cristo por nossas ações, por se retratar um retrato da sua morte por nós. O pão simboliza o que? O rompimento do corpo de Cristo, e a taça derramada simboliza o sangue de Cristo derramado por nós. Amém? Então todas as vezes que nós façamos isso, todas as vezes que nós comermos e bebermos deste pão e bebermos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Também a nossa participação nos benefícios da morte de Cristo. Jesus disse aos seus discípulos: tomai e comei, e isto é meu corpo, Mateus 26, 26. Amém? Então nós nos tornamos o que? Participantes do benefício da morte de Cristo. Quais são os benefícios da morte de Cristo? Ele morreu pelos nossos pecados, através do sangue de Cristo somos justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Também a ceia, ela tem o seu significado de alimento espiritual. O Senhor diz na sua palavra que aquele que come e bebe
do seu corpo e bebe do teu sangue, terá o quê? Vida eterna. E este é o verdadeiro o quê? Alimento, diz a palavra do Senhor. Amém? Ele diz lá em João 6, João 6, 53 ao 57, o Senhor diz assim: assim como o Pai me enviou e vive, eu vivo pelo Pai, e também aquele que me come, viverá por mim. Então certamente Jesus não literalmente falando do comer do seu corpo e do teu sangue, mas falando da alimentação literal, de beber e de comer. Então você deve ter a mente que é uma participação espiritual, um alimento espiritual, para quê? Para as nossas almas, que nós experimentamos através do símbolo da participação da ceia do Senhor. Simboliza também a unidade entre os crentes ou entre os irmãos. Paulo diz: não há um só pão, que todos participemos. Por isso, embora somos muitos, somos um só corpo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Também nós afirmamos, a ceia significa que Cristo confirma o seu amor por mim. Ou seja, Jesus me convida a participar da sua carne, do teu sangue, da nova aliança. Isso significa que Jesus me ama, que Jesus ama a sua igreja. Então isso confirma o amor, porque Ele morreu na cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A ceia também significa que Cristo disse que todas as bênçãos da salvação estão reservadas para mim. Isso também faz reflexão do quê? Do exercício da ceia do Senhor. Nós temos que refletir que a partir da ceia, da morte de Cristo, a partir da sua ressurreição, nós temos o quê? A bênção da salvação reservada para mim, para você, para toda a igreja do Senhor. E a ceia também significa o quê? Eu reafirmo a minha fé em Cristo Jesus. Ou seja, eu renovo a minha aliança em Cristo Jesus. Eu renovo a minha aliança, eu renovo o meu pacto com o Senhor. É isso, eu renovo o quê? A minha fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, esses são os significados da ceia do Senhor. Vamos aí passar então para a celebração da ceia. A celebração da ceia do Senhor, aí no item 1, quando celebrar? Algumas expressões usadas na Bíblia nos dão uma ideia do tempo de celebração. Ou seja, desde a morte do Senhor até a sua vinda. Então, quando é que nós temos que celebrar a ceia do Senhor? A Bíblia nos dá uma ideia, desde a sua morte até a sua vinda. Não há dias determinados. Todas as vezes que beberdes, 1 Coríntios 11, 25, a periodicidade da celebração da ceia fica a critério da igreja que a celebra. Quanto a isso, amados, cada igreja ela tem a liberdade de celebrar a ceia do Senhor da forma que ela entender. Algumas igrejas, na época primitiva, celebravam a ceia semanalmente. Outras celebravam mensalmente. Outras celebram 4 vezes no ano. Há quem celebre 2 vezes ao ano. E qual está certo? Todos estão certos. Nós aqui na Batista Manancial, nós celebramos, não temos um calendário assim, todo mês nós vamos cear a ceia do Senhor. E eu já ouvi algumas pessoas criticar, algumas pessoas falarem. Na verdade, amados, e eu até compactuo que a ceia não seja mensal, e eu vou te falar o porquê, tá? Porque se perde o quê? A questão da objetividade da ceia do Senhor. Quando você faz mensal, o que você faz? Não vou participar da ceia esse mês não, porque mês que vem tem. A ceia deve ser algo ansiado por nós cristãos. A ceia deve ser um momento de celebração, deve ser um momento de alegria, deve ser um momento aguardado, esperado, com expectativa
diante de Deus. E quando a gente faz isso de uma forma mensal, a gente acaba criando um ritual, tá? Mas a gente não pode se acostumar com a ceia do Senhor. Amém? Então nós precisamos assim entender que nós temos essa liberdade. E a ceia deve ser algo um momento onde nós devemos ansiar profundamente para o quê? Para nos auto-refletirmos, reafirmarmos a nossa aliança com o Senhor, para consertarmos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não deve ser feito de qualquer maneira. Tá bom, amados? Então, e não adianta ter a ceia também mensal se você não participa, né? Mas nós temos a liberdade, tá bom? Então não tem a igreja que é certa, não tem a igreja que é errada, mas o certo é participar da ceia da maneira certa. Como celebrar? É importante atentar a esses aspectos dignamente, ou seja, quer dizer que sendo convertido, estando em comunhão com o Senhor e com a sua igreja. É isso que eu falo. A ceia do Senhor tem que ser contraída o quê? Dignamente. Então você tem que ser convertido, você precisa estar em comunhão com o Senhor e com a igreja. É aí que eu falo, você não pode servir a igreja do Senhor, você não pode trabalhar na igreja do Senhor, se você não está em comunhão com o Senhor e com a igreja. Não faz sentido. Você está trabalhando na casa do Senhor, mas no dia da ceia você não participa da ceia. Não tem como. É ir contra os princípios da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Se você não está em comunhão com a igreja e nem com o Senhor, você não pode estar trabalhando na casa de Deus. Não pode. Amém? Então, diz a palavra do Senhor, examinando-se o homem a si mesmo. Se houver algo errado na sua vida, e sempre há, irmãos, sempre temos o que corrigir na nossa vida, nós devemos corrigir. Então a ceia é para isso. Estou falhando nisso. Senhor, peço perdão, porque eu tenho falhado nisso. Mas em nome de Jesus eu quero renovar minha aliança. A partir de hoje eu vou consertar, vou ir atrás. É para isso que serve a ceia. Então você deve corrigir os seus erros. Você deve se examinar-se a si mesmo. Discernir no corpo. 1 Coríntios 11, 29. Discernindo o quê? O sacrifício de Jesus no relacionamento com os irmãos. Então eu tenho que discernir, eu estou em falha com alguém, estou devendo com alguém, estou brigado com alguém, estou chateado com alguém, estou magoado com alguém. Não, então vou lá, eu preciso me consertar, preciso liberar perdão, é para isso que é a ceia do Senhor, discernir o corpo do Senhor. Discernindo o sacrifício de Jesus e no relacionamento com os irmãos. E aí, fazendo o quê? Discernir, estou em falha, beleza, vou me consertar. Aí você come, aí você bebe. Não é deixando de participar. Olha o que diz o texto. Examine o homem a si mesmo, né? E aí, coma do pão e do cálice. É isso. Depois de eu fazer uma análise, estou em falha, não é para eu deixar de participar. Aí que eu tenho que participar. Porque ao não participar, eu estou negando que eu quero consertar a minha vida. E ao negar que eu quero consertar a minha vida, o que vai acontecer? Eu estou fora do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, devemos aí, ir comendo e bebendo, e não é deixando de participar. Isso está 1 Coríntios 11, 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E não diz assim, e havendo falha, deixa de comer do pão e do cálice. Não é isso. Examinou, agora você pode comer e beber do cálice. Amém, amados? E juntos, né? Capítulo 11, versículo 33. E assim, amados, pois, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, para comer, esperai uns pelos outros. Então é um mandamento de fazermos isso, o quê? Comendo e bebendo, o quê? Juntos. Baseado no versículo que diz, esperais uns pelos outros. Temos por costume comer o pão e beber do cálice
todos ao mesmo tempo. Então, quem deve participar? Foi Jesus quem instituiu a ceia. Jesus a comeu com seus discípulos depois da Páscoa. A ceia não é para qualquer pessoa, não é para o incrédulo, não é para o idólatra. Então, como pode uma pessoa participar assim com o crente? 1 Coríntios 10, 20. Vamos lá ver o que diz 1 Coríntios 10, 20. Olha lá, 1 Coríntios 10, 20 diz assim: antes digo estas coisas que eles sacrificam, é a de demônios que sacrificam e não a Deus, e não quero que vos torneis associados aos demônios. Ou seja, a ceia é para aquele que é cristão, convertido em Cristo Jesus, e não é para qualquer pessoa. Então nós não podemos participar do banquete de Satanás, da mesa de Satanás e da mesa do Senhor. Ou nós participamos da mesa do Senhor ou da mesa de Satanás. Então a ceia é somente para os crentes em Cristo Jesus, não é para o incrédulo. A ceia é para os salvos em Cristo. Por isso não podemos usar o sistema de ceia restrita. Ou seja, o que é ceia restrita? Só considera membros da igreja e da denominação. Vamos lá, me perdi aqui. Por isso não podemos usar o sistema de ceia restrita, que só considera os membros de igreja da própria denominação, ou ultra restrita, que só permite a participação dos membros da igreja local, que celebre a ceia. Desde que a pessoa seja crente, membro de uma igreja evangélica, e ela está em comunhão, ela poderá participar da ceia, e esta é a nossa posição como batistas. Afinal, a ceia é do Senhor, a ceia não é da igreja batista, a igreja não é da igreja metodista, presbiteriana, amém? E não da nossa ou qualquer outra denominação ou igreja local. Ou seja, vamos supor, tem um familiar nosso que vem nos visitar aqui na igreja. E ele é de uma outra denominação, está passando as férias aqui, mas é um crente. Faz parte do corpo de Cristo, tem comunhão com sua igreja local, e é dia de ceia, ele pode participar. Nós não podemos proibi-lo de participar. Não, a igreja é só para quem é desta igreja. Não, a ceia é do Senhor. Amém, amados? Então vamos lá para a nossa conclusão. Irmãos, participemos da ceia do Senhor, e na oportunidade, nós temos que fazer o quê? Com reverência, lembrando que daquele sacrifício feito por nós, nos alegrando, porque o Senhor voltará, amém? Então nós devemos fazer o quê? Participar da ceia do Senhor, sempre com alegria, participando da ceia do Senhor com reverência, sabendo o seu significado, e eu espero que em nome de Jesus, não haja mais dúvida sobre acerca da ceia do Senhor, amém? Então vamos lá para uma aplicação rápida, para terminarmos a nossa lição e terminarmos o nosso primeiro livro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você tem um desentendimento com um irmão e chegar no momento da ceia, você deve primeiro se acertar com ele, amém? Você tem procurado viver uma nova vida de comunhão com os irmãos, discernindo o corpo de Cristo, amém? Ou o corpo do Senhor? Ao tomar a ceia, você anuncia a volta de Jesus. Ao mesmo tempo, você deve estar preparado para a sua volta. Amém? Então você faz isso. Você anuncia a morte de Cristo até que Ele venha. E ao mesmo tempo, você aguarda a volta de Jesus. E nós temos que estar preparados para a sua volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Também, amados, vamos responder rapidamente. Então, a ceia do Senhor é o quê? Ela é a consubstanciação, ela é a transubstanciação, ou é uma ceia memorial? Vamos lá? 1, 2, 3, ela é o quê? Memorial. Repete aí comigo, a ceia é ceia memorial. Quando devemos celebrar a ceia do Senhor? Não temos um dia
exato para celebrar. Podemos celebrar todos os dias, podemos celebrar semanalmente, podemos celebrar mensalmente, podemos celebrar 4 vezes por ano, 2 vezes por ano, 1 vez por ano. Mas o importante é celebrar a ceia do Senhor e fazer isso até que Ele venha. Amém? Então, o que simboliza o vinho da ceia e o pão? Vamos lá? O vinho simboliza o quê? O sangue de Cristo. E o pão simboliza o quê? O corpo de Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terminamos aqui a nossa revista Passo 1. E a nossa próxima escola bíblica, a nossa próxima matéria será o Passo a Passo com Cristo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos a Deus pela tua fidelidade ao concluirmos já essa revista. E parece que passou voando, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, amados, fique atento aí nas divulgações das nossas programações. Nós vamos ter aí o batismo do Senhor. E procure já o seu líder de célula para que você seja encaminhado para ser batizado e fazer parte desta igreja, ou da igreja de Cristo Jesus. Amém? Também, daqui a pouco, às 9h30 da manhã, nós teremos o nosso culto presencial e online. Nós teremos o nosso culto das 17 horas presencial e online, e das 19 horas presencial e online. E nos ajude na nossa divulgação nas nossas redes sociais, e fica aí conectado, fique em alerta. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais uma etapa cumprida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de pararmos, Senhor, e meditarmos na ceia do Senhor, daquilo que ela simboliza para nós, do valor que ela tem para nós, crentes lavados e remidos no Teu sangue. Muito obrigado, Pai, por cada vida que nos acompanhou até aqui. Que o Espírito Santo do Senhor possa ampliar esse entendimento e essa sabedoria em nós, ó Pai. Para que nós venhamos, ó Pai, comer e beber da ceia do Senhor. E anunciando, fazendo isso até que o Senhor venha. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E nos vemos até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus.